Olá pessoal, bem-vindos ao canal Nerd de Data. No vídeo de hoje vamos estar aqui falando para vocês um pouco diferente dos outros vídeos que tem aqui no canal, porque nesse vídeo eu vou estar falando para vocês um pouco a minha trajetória de estudos, para passar para medicina e estudando exclusivamente pela internet. Mas antes de começar, deixa eu fazer aqui dois merchans. O primeiro merchan é desse próprio canal que vocês estão assistindo aqui, o canal Nerd de Data. Esse canal é criado por mim, eu e por minha namorada, e nós estamos aqui nesse canal fazendo um projeto de educação, onde nós vamos colocar vídeos de biologia, vídeos de literatura, redação, gramática, anatomia, fisiologia, curiosidades e muito mais. Então já vai se inscrevendo aqui no nosso canal para que você possa acompanhar os nossos próximos conteúdos. Uma outra coisa, e o segundo merchan, é que todos os tópicos que eu falarei aqui nesse vídeo, com relação a cronograma, atualidade, redação e tudo que eu fiz durante minha trajetória, vai virar uma série de vídeos, que vai ser chamado de Guia dos Estudos Online. Então, aqui no canal também vamos postar uma série de vídeos aí, com 10, um pouco mais talvez, de vídeos explicando para vocês, ou dando dica para vocês para estudar online. Beleza? Como, por exemplo, no próximo vídeo, provavelmente no primeiro vídeo, eu vou estar ensinando vocês a fazer um cronograma, mostrando alguns cronogramas prontos para que você possa tentar criar o seu. Beleza? Então, vamos começar aqui falando a minha trajetória, Vai ser como se fosse um texto corrido, ao longo desse vídeo, em que eu vou estar explicando mais ou menos para vocês como é que eu fiz, como é que eu estudei, e como é que eu tentei pegar as coisas mais baratas ou até mesmo de graça, e como é que eu fui me organizando. Mas primeiro, antes de tudo, vocês têm que entender que eu sou um pouquinho diferente da trajetória de vocês, Eu tenho uma trajetória um pouco diferente. Por quê? Porque eu vim de engenharia. Na verdade, eu já estudei 3 semestres de engenharia, então eu já tinha uma certa noção de matemática, uma certa noção de física, porque eu já tinha pago cadeiras que envolviam esses conteúdos. Logo, durante minha trajetória basicamente do ano em que eu fiquei estudando, eu não estudei matemática, propriamente dito. Eu só ficava resolvendo algumas questões e de vez em quando eu assistia uma aula no Descomplica, mas isso eu vou falar mais à frente. Bom, então, o que aconteceu? Primeiramente, eu fiz o Enem em 2014, e no Enem em 2014 eu não fui bem. E assim que acabou o Enem, eu passei aquela primeira semana, mais ou menos ali, depois do Enem, já corrigindo minha prova. Normalmente esses sites aí liberam gabaritos e correções, então o que eu fiz foi ficar tentando corrigir aí as minhas questões, vendo que eu errei, onde que eu acertei, o que é que eu errei, o que eu acertei, Me lembro que nessa primeira semana eu basicamente passei a semana inteira só corrigindo minha prova. Também peguei qual era o assunto daquela questão que eu errei, vi onde é que eu fui pior, onde é que eu fui melhor, e fui tentando fazer como se fosse um gráfico dos meus próprios erros, onde eu estava com déficit, eu fui tentando identificar ali a partir daquela minha prova do Enem. Beleza? Outra coisa é que eu fui fazer essa prova do Enem 2014, que eu basicamente não tinha estudado. Como eu disse, fazendo engenharia, a única coisa que eu tinha feito para fazer essa prova, se eu não me engano, foi responder a prova de 2009, 2010, a prova do Enem passada, 2009, 2010, e essa foi a prova de 2014. Então, com relação a isso, pessoal, a primeira dica que eu dou para vocês, especialmente porque eu estou fazendo esse vídeo aqui no período pós-Enem, não esperem. Então, o que é que eu fiz? Assim que eu corrigi minha prova, vi que não fiz bem, eu já comecei minha trajetória para o Enem 2015. Não percam tempo, beleza? Vai já adiantar. Então, se você fez o Enem 2017 agora, ou se você fez o Enem 2018 e está vendo esse vídeo pós-Enem, já corrige sua prova. Para quê? Qual é a necessidade de você ficar esperando, Você acha que vai mudar alguma coisa? Não vai mudar. O que você fez já está feito. Então agora você pode tentar corrigir sua prova, ganhar tempo e tentar analisar aquilo que você errou, aquilo que você precisa melhorar e já conseguir trabalhar em cima disso. E você só vai fazer isso se você já for atrás daquilo que você acertou e daquilo que você errou. Então minha primeira dica aqui é: já corrija sua prova, veja onde é que você acertou e onde que você errou. Não fique esperando, beleza? Para ganhar tempo. Então, depois disso, eu passei entre 1 a 2 semanas, mas na verdade foram quase 2 semanas exatas, pessoal, simplesmente planejando aquilo que eu ia fazer. Isso mesmo, eu passei 2 semanas planejando aquilo que eu ia fazer. Como assim? Procurei grupos no Facebook que tinham de estudos, grupos no WhatsApp, mas com muita calma nisso, porque a grande maioria deles é de brincadeira, de zoeira. Inclusive, estou com um grupo no Facebook, do Net de Data, onde basicamente lá vai ter umas regras, eu que estou como administrando junto com minha namorada. Então, sempre que tiver alguma coisa lá de propaganda, brincadeira, a gente vai excluir. Então, caso você queira entrar para colocar perguntas, redações, vamos tentar corrigir, vamos tentar dar algumas dicas. Então, entra lá no nosso grupo do Facebook. Também procurei conteúdos gratuitos pela internet. E aqui é um ponto muito importante, que inclusive eu já postei lá no blog do Net de Data, sites gratuitos para estudar. E eu também vou postar aqui um vídeo futuro
falando só sobre alguns sites gratuitos. Também procurei os pagos, né, e vi quais eram os melhores, mas no momento eu não assinei, eu fiquei só estudando gratuitamente. E como é que eu fiz? Bom, como eu disse, né, eu fiz uma listagem, né, dessas 2 semanas do que eu iria fazer durante todo o ano, né, durante o final de 2014 e durante 2015. Então, nessas 2 semanas eu basicamente sabia o que eu ia fazer durante todo o ano de 2014, né, o final, e 2015. Os assuntos que eu ia estudar em cada semana, as questões que eu pretendia fazer, simulados e etc. Com relação ao cronograma, eu atualizei o meu mais ou menos assim. Eu basicamente ficava estudando aí de manhã até a noite, sendo que eu não ficava tão bitolado, porque, por exemplo, se eu quisesse dormir um pouco até mais tarde, eu dormia. Se eu quisesse, eu precisasse, né, sair em algum momento para algum aniversário, alguma festa de família, assim, eu ia. Eu não ficava bitolado. Então, eu ia dentro dos meus limites. Outra coisa foi que eu comecei por partes. Eu não comecei estudando muito assim. Eu comecei estudando um pouquinho, até que eu fui me acostumando, estudando um pouquinho mais, até um ponto, né, que eu já estava aí naturalmente, né, passando o dia estudando. Então, em 2014 já, né, uma coisa que eu fiz foi para simulados. Uma coisa que eu peguei foi o seguinte: eu planejei, né, pelo menos durante esse começo, fazer um simulado fim de semana sim, fim de semana não. Nesse final de semana que eu não fazia o simulado, eu procurava corrigir o que eu tinha feito na semana passada. Como assim? Eu tentei procurar alguns simulados na internet, eu procurei, né, simulados e fui atrás de alguns simulados. Também eu falei com algumas pessoas que eu conhecia que já tinham feito cursinhos, que já tinham feito simulados, peguei o simulado dessa pessoa emprestado, mesmo já tendo respondido, como eu não ia para o cursinho, então eu peguei, guardei e deixei aqui separadozinho, mesmo que já com algumas respostas, né, mas algumas estavam erradas. Então o que eu fazia era, num final de semana eu fazia um simulado, no outro final de semana eu corrigia esse simulado, porque muitas vezes não tinha nenhum gabarito, mas isso me ajudava bastante também. Por quê? Porque quando eu estava corrigindo o simulado, né, eu estava aprendendo, né? Eu não sabia exatamente por que eu tinha errado, então eu ia lá e estava aprendendo. Então eu tentei fazer ao máximo essa coisa de final de semana sim, final de semana não. E pelo que eu lembro, né, eu passei sim, na maioria do ano, né, fazendo um simulado de final de semana sim, final de semana não, com exceção dos últimos meses para o Enem, 2, 3 meses que eu basicamente fui simulado todos os finais de semana. Por quê? Muitos desses cursinhos online, né, como Descomplica, aquele app Prova, eles fazem simulados online. Então o que eu fazia era fazer esses simulados online. Então eu fiz vários simulados ao longo do ano, e especialmente quando estava mais perto do Enem. Mas isso aí foi também construído ao longo do tempo, né, fazer simulados final de semana sim, final de semana não. Mas continuando, né, o que eu comecei? Podem acreditar, pessoal, pode até parecer um pouco de brincadeira, mas duas coisas que eu vi foi o Aula Livre. Na verdade, Aula Livre não é tão brincadeira, né? Inclusive, uma dica muito boa de site gratuito para estudar é o Aula Livre. O Aula Livre tem uma parte que é paga e uma parte que é gratuita. Mas a parte gratuita, pessoal, tem basicamente aula de tudo, né? Obviamente, são aulas não tão aprofundadas, são aulas superficiais, não tem acompanhamento, mas tem aula de tudo, né? De português, gramática, filosofia, sociologia, química. E são aí umas 20 aulas, né, de cada matéria, então é uma coisa muito completa. Então, se eu não me engano, eu tinha focado para finalizar as aulas do Aula Livre até meados de janeiro, era até o começo de fevereiro. Me lembro que eu tinha feito isso assim. Ou seja, eu estava aí em novembro, né, eu acho que o Enem já tinha passado, então já estava quase no final de novembro. Tinha dezembro e janeiro para estudar. Então, se eu não me engano, eu tinha planejado aí para estudar em dezembro e janeiro todas as aulas do Aula Livre. E o que eu falei aqui, vocês podem até achar engraçado, né? É com relação ao Telecurso 2000. Isso mesmo, eu assisti muitas aulas do Telecurso 2000 e que tinha lá no site da Globo, e também tem um novo Telecurso, que inclusive é disponibilizado aqui no YouTube. Se vocês procurarem aí Novo Telecurso, vocês vão ver que tem um canal aí que postam vários vídeos do novo Telecurso. Aparentemente, né, é uma coisa bem velha também, que o Telecurso 2000 é uma coisa bem antiga. Mas ainda assim, esse site provavelmente, talvez esse novo Telecurso, ele é mais recente. Mas então o que eu fiz nesse primeiro tempo, pessoal? Telecurso 2000 no site da Globo e também um pouco no YouTube, e aula livre. E acredite, me ajudou bastante, né? Inclusive você pode até rir, nossa, é telecurso, mas pessoal, uma coisa muito boa do telecurso, né, apesar de ser bem superficial, é que todas as aulas do telecurso são contextualizadas, né? Ele não tem só uma aula de química com o professor explicando uma fórmula e coisa do tipo, não. Eles pegam um contexto, né, para explicar aquela coisa.
E como você bem sabe, né, principalmente você que está aí prestando para o Enem gosta muito disso, de contextualizar. Então, o telecurso, né, apesar de ser muito superficial, mesmo no ensino médio, ele me ajudou bastante nesse quesito, né, porque ele contextualiza as coisas e provavelmente vai ajudar também. Bom, pessoal, até aqui, né, já vou passar aqui o negócio para ver se eu vou me guiando, ver se eu já falei de tudo. Até aqui, em algum momento, eu vi que tinha os cartões presentes do Descomplica. E, se eu não me engano, o cartão presente era tão somente R$20 e dava direito a você ficar 6 meses acessando o plano básico do Descomplica. Então eu sei que certo dia eu fui aqui no centro da cidade, me lembro, acho que foi no Hiper Bom Preço que tem aqui no centro da cidade, e quando eu cheguei lá tinha um cartão do Descomplica por R$20, então eu decidi comprar esse cartão do Descomplica. Cheguei em casa, ativei, então teoricamente eu tinha 6 meses de Descomplica. E a partir disso, né, eu já tinha basicamente acabado as aulas de aula livre, já tinha visto muito Telecurso 2000, eu não acabei o Telecurso 2000, né, porque são vídeos enormes, e era um pouco pesado o site, me lembro que tinha que ficar esperando um pouco carregar. Então, quando eu terminei essa coisa, né, do aula livre, eu fui para o Descomplica. E no Descomplica, basicamente, não acompanhava o cronograma deles, porque eu não me dava bem exatamente. Primeiramente, né, porque, como eu já disse, por exemplo, eu não estudava matemática. Então, eu não tinha para que ficar acompanhando o cronograma. Mas uma coisa que eu fiz foi estudar por minha conta. Então, eu não assistia muitas aulas ao vivo, porque os professores brincam muito, os professores, eles tentam, né, ter essa coisa de deixar a aula mais leve, mas na verdade acabam gastando tempo, né, que poderia ser de estudo, e talvez exageradamente. Um ou outro professor escapava, inclusive no começo eu falei para vocês de um professor de matemática, né, que eu estudava, assistia um pouco das aulas de matemática, porque no Descomplica, eu não lembro o nome do professor, mas ele tem um professor que era bem sério no Descomplica, que ele dava aula de manhã. Eu normalmente assistia as aulas de matemática ao vivo dele, porque ele realmente eram aulas bem úteis, né. Já tinha um professor meio gordo lá, que eu não sei o nome também, acho que é Alex, que a aula dele era muito brincalhona, então não perdia meu tempo assistindo esses vídeos. Aí também em biologia tinha Oda, né, que é um ótimo professor, mas ele também brinca bastante, e eu assistia mais aulas ao vivo, por exemplo, de Bandeira, que é um outro professor de biologia que tinha lá. Mas aí eu tô falando de Descomplica, não tô querendo puxar para a empresa, né? Talvez hoje já tenha algumas coisas que são melhores que o Descomplica, especialmente menos brincalhões. Mas para evitar a brincadeira, né, e ficar um pouco mais livre nesse caminho, eu procurei assistir as aulas que já eram gravadas. Então eu assisti aulas que já estavam gravadas no Descomplica. Então eu assistia por minha conta mesmo. Me lembro, por exemplo, que eu acabei muito rápido as aulas de física e as aulas de história. E basicamente eu estudava da seguinte forma: eu assistia a aula e fazia resumos. Eu não notava nada de que tinha lá escrito, simplesmente fazia a anotação do que o professor dizia e daquilo que eu lembrava, né? Até porque eu também, como eu disse para você, já tinha uma carga de estudo antes de estudar para o Enem. No caso, né, como para fazer engenharia. Então, eu fazia os meus próprios resumos. E eu me lembro mesmo que, por exemplo, na história e física, pessoal, eu acabei muito antes do Enem. Tipo assim, mais de 2 meses antes do Enem já tinha acabado todo o conteúdo, né, que tinha um Descomplica lá de aulas gravadas, né, que tem uma sequência, eu procurei essa sequência e fui assistindo. E eu tinha os resumos ótimos, por exemplo. E com relação a resumos, eu me lembro, por exemplo, nessa coisa de resumos ótimos, né, eu tinha um belíssimo resumo de história, né, de toda a história. Né, começou lá com os gregos e parou aqui na história brasileira moderna. Me lembro que eu tinha os tópicos, né, eu estudava história por tópicos, então eu tinha todos esses tópicos aqui gravados na minha folhinha, né? Outra coisa que eu buscava escrever no papel e não só em computador, não, porque normalmente você fixa mais quando você vai estar escrevendo, né? E também de física e matemática, né, e química também, eu tinha muitas fórmulas, eu anotava as fórmulas e tentava entendê-las. E uma coisa que eu fiz, né, e fazia bastante, era eu tinha uns pequenos post-its e também umas folhas de ofício mesmo, que as coisas mais importantes das matérias, como por exemplo as fórmulas de matemática, física e química, eram coladas nas minhas paredes. Então a minha parede mesmo aqui do meu quarto, pessoal, quando eu estava perto do Enem, ela estava repleta de papel, porque eu escrevia uma coisa que era muito importante e colava. Inclusive, né, eu tinha uma coisa bem lesa, que era a folhinha do saber. Nessa folhinha do saber, eu escrevia as coisas que eram bastante importantes. Aquela coisa que eu não podia ir para nem sem saber. Era coisa que eu chamava de folhinha de saber. Na verdade, era mais de uma folhinha, né? E eu basicamente escrevia numa letra muito pequenininha, né? E fazia um quadradinho nessa folha. Eu sei que essas folhas
se encheram de coisas. Eu acho que eu enchi 2 folhas de ofício, né, frente e verso, com as coisas que eram extremamente necessárias, mas não eram aquelas coisas que era mais ou menos necessário, não. Era o que eu realmente precisava saber. Esses eu não colava, né? Eu tinha minha mesa aqui, né? E eu normalmente colocava na minha gaveta. Essas são as coisas que eu precisava saber mesmo para ir para o Enem. Então sempre, né? Eu olhava, revisava essas folhas, olhava para minhas paredes, né? Como eu disse para vocês, eram coladas, né? Tinham várias folhas, já fiz coladas, cartolinas, com as fórmulas que eu ia colocando. Aí, por exemplo, digamos que eu assisti uma aula de biologia que eu achava que era muito interessante, só que tinha uma coisa ou outra para decorar, né? Principalmente para decorar. Aí o que eu fazia, eu colocava na minha parede. Intuitivamente eu ia decorando isso, né? Química orgânica, que tem várias coisas para você ir decorando. Cara, eu tinha uma química orgânica no meu quarto aqui. Na minha parede do meu quarto tinha uma aula de química orgânica, basicamente, para você decorar. Então eu fiz isso, né? E me ajudou bastante também. E as outras coisas, né, como geografia, química, eu também fui estudando aí pelo Descomplica, né? Contudo, eu não abandonei o que era de graça. Eu me lembro que eu utilizei bastante o YouTube, né? Acho que de física também no YouTube eu vi um Física Total, eu acho, não sei se é Física Total. Eu sei que é um cara cabeludo, que se não me engano o nome dele é Orquiza. Ele me ajudou bastante, apesar de ele nem me conhecer, mas eu conheço, né? Porque ele estava gravando aula para milhares de pessoas aqui no YouTube. E ele me ajudou bastante. Também tinha um cursinho desses online que faziam lives todo sábado. Todo sábado, no final de tarde, início da noite, e ficava até umas 10 horas, eu acho. Era. Agora eu não vou falar o nome porque eu não sei, mas eu sei que era o pessoal do Sul, eu acho que era do Rio Grande do Sul. Que o negócio dele era tudo meio que roxo, não sei se era Mundo Edu. Não lembro, velho. Se eu, quando tiver na edição, né, eu lembro aqui e coloco aqui na tela pra vocês verem, né? Mas eu não lembro. Eu sei que também eu assistia muitas lives que eles faziam. Ah, também assisti muitas coisas assim paralelas. Não sei se vocês sabem, né, mas o YouTube tem uma coisa chamada YouTube Edu, que o próprio YouTube organiza professores, né, canais que são de educação do Brasil. E lá você pode encontrar os professores. Então eu via muitas aulas aí de coisas bem variadas, né? E com relação a isso, outra coisa que eu gostaria de falar para vocês eu falei, né, que acabei chegando o dia todo, meu cronograma era basicamente voltado para os estudos. Mas uma coisa que eu fazia era, como eu já disse, né, sempre que eu precisasse sair, eu quisesse sair, eu saía, não ficava preso. Mas tem o equilíbrio, tá, pessoal? Eu só fazia isso porque eu sabia que eu estava estudando. Então não adianta falar, não vou ficar saindo para onde eu quero. Mas aí se você não estudar, você só está saindo. Você não está estudando, não, você está se enganando. Não se enganem. Se você está em casa, está estudando, estude de verdade. E para falar nisso, né, tem uma coisa chamada disciplina. Você precisa ter muita disciplina, né? Para você estudar em casa sozinho, você tem que ter uma disciplina aí de militar, basicamente, porque é uma coisa muito difícil. A todo momento, né, o Facebook te chama, a rede social, o YouTube fica, né, você começa no YouTube vendo um vídeo de estudo, termina no vídeo de uma pessoa com uma unha cravada que você está assistindo. Então, uma coisa que eu fiz, né, logo no começo também, nas primeiras semanas, inclusive eu devia ter falado antes, lá no vídeo aqui, eu dei umas cartinhas de ajuda. Como assim, Jonas, umas cartinhas? Pessoal, eu me escrevia as cartinhas todo fim de noite, dizendo o quê? Eu olhava para o meu dia, fazia uma revisão do meu dia e percebia tudo aquilo que me atrapalhou. Como assim? Eu acho que eu fiquei muito tempo no Facebook hoje. Bom, hoje eu precisei sair e tive que ir lá no centro, mas eu acabei passando o meu dia todo. Tal pessoa está me chamando demais aqui na minha casa. Eu estou precisando fazer as coisas em casa, está me atrapalhando. Então, nisso eu tentava regular. Como, por exemplo, no Facebook, eu me lembro que inicialmente eu bloqueei meu Facebook, fiquei muito tempo no meu Facebook bloqueado, tipo, eu fiquei com 0 Facebook. E lembrando, né, que essa coisa era sempre atualizada, né, minhas cartinhas, eu estava sempre escrevendo. Então, por exemplo, aquilo que persistia, por exemplo, jogos, né, sempre gostei de jogar. Aí eu percebia, eu tô falando todo dia que jogo é um problema e não tô conseguindo parar. O que eu fazia, eu cortava aquilo, eu deletava do meu notebook, tirava da minha vida, fazia alguma coisa para me disciplinar. É aí que tá, né? Uma autodisciplina. Não vai ter ninguém lá, fala, isso aqui. Pelo contrário, talvez sua mãe, seu pai, vai trabalhar, vai estudar.
e até atrapalha, né? Mas você tem que ter, no caso, sua autodisciplina, saber o que você está fazendo, se conhecer, saber até qual é o seu limite, o que é que você tem que fazer para se ajudar. Então, por exemplo, no meu caso, né, eu citei Facebook e jogos porque foram meus dois principais problemas. Então, o que eu fiz? Eu deletei todos os jogos que eu tinha no meu notebook e deletei, não, eu bloqueei meu Facebook. E depois de um tempo, eu voltei com o meu Facebook e percebi que esse meu problema voltou de novo. Então, tem um problema com o Facebook. Então eu falei, pô, se eu não estou conseguindo me distanciar, né, eu vou tentar aproximar o Facebook com uma forma positiva. Por quê? Porque o Facebook é necessário para mim. Porque, como eu disse no começo, né, eu falei para vocês que muitas das minhas coisas é através de grupos do Facebook. Tinha grupo de questões, grupo de redação, grupo de curiosidades mesmo. Então, eu precisava de um Facebook. Então, o que eu fiz? Eu criei um fake. Eu criei um perfil falso, né? Que nesse perfil eu não tinha nenhum amigo, ou só tinha amigo dessas de cursinho, que só publicava essas coisas, né, de cursinho, e também eu entrei em vários grupos só de estudo. Então sempre que eu abria no Facebook, né, mesmo que eu estava viciado em Facebook, no meu Facebook só tinha o quê? Coisas para o vestibular. Então mesmo que eu estava lá viciado, só tinha vestibular. Então não tinha por onde correr. Então essas cartinhas ajudantes provavelmente me ajudaram bastante. Obviamente que depois eu fui pegando a disciplina, né? Aí essas cartinhas diminuíram com a frequência, mas ainda continuei escrevendo. Me lembro que eu tinha umas cartinhas aqui, eu acho que eu joguei fora, ou sumi com elas, mas dizendo tipo assim, você está a 144 dias do Enem, você já pegou 60% do conteúdo, falta estudar ainda 40% de tal conteúdo. Então eu tinha isso, como eu falei pra vocês, né? Passei 2 semanas organizando meu ano inteiro, então eu sabia o que eu ia fazer e o que eu não ia fazer. Então nessas cartinhas também, né, que ficaram um pouco mais distantes uma da outra, eu conseguia me informar isso, né, me atualizar e ver como é que eu estava indo, como é que eu estava talvez postergando algo ou fazendo algo que eu não devia. Então eu sei que essas cartinhas elas me ajudaram muito, né, a identificar os meus próprios erros. Bom, uma outra coisa, né, também é que com relação a essa coisa de bitolar os estudos, né, é que eu passava o dia inteiro estudando, mas não era exatamente estudando conteúdo, não era só teoria, redação, não. Por quê? Porque, pessoal, eu gostava bastante de ler, né, eu gostava de ler livros de filosofia, então eu li bastante livros de filosofia, gostava de ler notícias, então eu acessava bastante o site do G1, site do... esqueci agora o nome, de ciência que tem... que inclusive eu acho que também é da Globo. Acessava também aquele Mundo Estranho da Abril e aquele Vermelhinho super interessante. Então eu ficava sempre me atualizando para essas coisas que eu gostava, né? Que eram curiosidades que ao mesmo tempo uma ou outra podia acabar me ajudando aí pro Enem. Me lembro também que eu acabei comprando aquela revista do Guia do Estudante de atualidades, né? E li ela porque era bastante importante. Inclusive nesse ano, né? Em um dos tópicos que estava lá no Guia do Estudante, foi o tema da redação do Enem, né? E então é uma revista muito boa, não só para o Enem, mas para a sua vida, né? Te ensina bastante. E também, então é isso, né? Apesar de eu estar meio que sempre estudando, eu não estava exatamente estudando teoria, né? Eu estava lendo uma coisa que eu gostava. Então, para você passar o seu dia inteiro estudando, se você não gostar de estudar, você não vai conseguir, não. Você vai fazer empurrando com a barriga. E não adianta, pessoal. Se você está querendo ficar 10 horas com a bunda na cadeira e achar que está lá batendo ponto, você não vai aprender nada. Isso não vai servir de nada para você. Se você só consegue ficar focado estudando 3 horas, fica 3 horas. Mas no outro dia tenta ficar 3 horas e meia. No outro dia tem que ficar 4. E vai aumentando até chegar a hora perfeita. Mas se você viu que tá estudando, empurrando com a barriga, cara, não adianta. Porque, por exemplo, você tem um cronograma para seguir. Aí, de repente, lá tem uma aula falando sobre a ditadura no Brasil. Aí você vê essa aula, mas estava com vontade de assistir a aula. Você estava lá em corpo presente. Do que é que vai te adiantar isso? Você assistir uma aula, mas você não vai aprender nada. É melhor você não assistir e assistir outro dia. Beleza? Bom, uma outra coisa, né, e é quase um brainstorm isso aqui, eu vou falando as coisas que eu vou lembrando, é com relação à redação. Eu também nunca tive professor de redação, então o que eu fazia era enviava minhas redações no Descomplica, participei de grupos de redação na internet, né, no Facebook, tinha um grupo de redação também no WhatsApp e eu também pedia para as outras pessoas enviarem as minhas redações no próprio Descomplica. Então eu basicamente passei o ano escrevendo de 2 a 3 redações por semana. Isso mesmo, eu escrevi de 2 a 3 redações por semana.
E isso foi aí durante o ano todo. No começo, pessoal, minhas redações eram horríveis, mas no final minhas redações foram melhorando, 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 até que minhas médias mesmo passaram aí todas, né, de 800, até mesmo antes do Enem eu tirei alguns mil, e isso me ajudou bastante também, eu vi como é que eu progredi durante esse ano, né. Bom, e para relaxar, né, uma coisa que eu fazia bastante era filmes. E eu estudava filmes que tinham alguma coisa para me ensinar. Então eu acho que eu pesquisei na internet filmes que podem me ajudar para estudar, ou filmes de história, filmes que envolvem alguma coisa, né? Como por exemplo aqueles filmes de superação, o filme tipo daquele cara lá que lançou agora do Stephen Hawking, filmes que mostram como a disciplina, né, como um empenho vai te trazer um resultado. Isso, às vezes você estava meio para baixo, estudando sozinho, você assistiu o filme e dá vontade de estudar, né? Isso provavelmente me ajudou bastante também nesse tempo, porque eu relaxava aprendendo coisas, né? Isso é bastante importante para você também. Bom, será que eu esqueci de falar mais alguma coisa que seja muito importante? Bom, com relação às questões, né, que talvez seja uma coisa muito importante também, pessoal. Por quê? Eu resolvia muitas questões, muitas questões. Pessoal, toda pessoa que vai fazer o Enem não pode fazer o Enem, né, se você quiser ter uma boa nota, sem antes ter resolvido todas as questões dos Enems anteriores. Ah, Jonas, mas o Enem começou desde 2001. Não, não é esse ano que eu estou falando. É o Enem no novo modelo. É o Enem desde 2009. Você que está fazendo Enem agora tem que ir já tendo respondido todas as questões do Enem desde 2009. Então, pessoal, procurem aí. Lá no nosso blog tem. Procure todas as questões do Enem para você responder. Desde 2009, por exemplo, até agora, até o Enem 2017. Só vai fazer a prova depois de ter resolvido todas essas questões. Então, coloque um tempinho no seu cronograma para você responder aí algumas questões por dia, né? 20, 30 questões, beleza? E principalmente tentar responder questões também, né? Daquele assunto que você estudou no dia. Sempre que eu estudava, por exemplo, digamos que eu tinha conteúdo teórico de manhã, quando era no período da tarde ou no período da noite, eu ou revisava aquele assunto, mas com certeza eu respondia questões. Isso tinha que fazer, pelo menos de 5 a 10. Inclusive me lembrei agora que eu também estudei um pouco pelas apostilas Bernoulli. Eu acho que foi química que eu estudei por lá. Foi algum assunto que eu estudei pelas apostilas Bernoulli. E era bem legal lá porque tinha teoria, né? E depois tinham vários exercícios, inclusive exercícios diferenciados pelos níveis, né? Fáceis e mais difíceis. Então façam questões, muitas questões. Me lembro de duas coisas que me ajudaram bastante. Um foi o Enem Quiz, que é um site gratuito onde você pode responder várias questões, inclusive todas as questões do Enem. E uma coisa muito boa desse site é que ele vai dizer quais questões vocês acertaram, quais vocês erraram e onde que é que você está errando. Por exemplo, você está errando muita questão de matemática. Aí vai lá, dentro de matemática ele vai verificar que você errou, por exemplo, 60% das questões de logaritmo. Então você, eu respondi aqui 10 questões de logaritmo, errei 6, ele vai te dizer lá, é tudo estatística, é tudo na porcentagem. Então você já sabe, preciso dar mais logaritmo. Então, por exemplo, você tem lá uma listagem com as 10 assuntos mais importantes para o Enem e vê que naqueles 10 assuntos você está errando muitas questões de quadro, vai estudar esses assuntos, né? Aprofunda esses assuntos, pega teus resumos, pega resumos na internet, assiste mais videoaula. Pessoal, qualquer assunto de ensino médio que vocês colocarem no YouTube, vocês vão assistir aula, vocês vão ter acesso a aulas, várias e várias aulas. Então, viu que tem dificuldade em algo? Vem aqui para o YouTube, gaste uma hora e meia naquele assunto que você tem dificuldade e aprende. É só uma hora, você aprende o algoritmo se você parar para a internet. Uma hora e meia, pega depois, resolve 10 questões. No outro dia, revisa. Você aprende o algoritmo, você aprende qualquer assunto assim. Mas tem que ter paciência, tem que ter disciplina para estudar, parar um pouquinho, resolver questões. E com o tempo você vai estar assimilando tudo de boa. Bom, eu estou com uma ideia que eu estou esquecendo algo que é bastante importante. Aqui já falei sobre atualidade, redação, teoria, simulado, relaxar, questões. Bom, se eu lembrar, né, depois, quando estiver fazendo edição também, eu vou colocar aqui no vídeo, mas eu estou com essa impressão que eu estou esquecendo de algo e estou totalmente aqui sem roteiro algum. Mas basicamente foi isso, né? Então, depois de um tempo aí que eu estudei esse ano, eu fui fazer o meu Enem, né? E foi uma prova bem tranquila, né? Já tinha feito muitos simulados. Sim, pessoal, lembrei. É com relação aqui à leitura.
Uma coisa que eu comparei foi o seguinte, eu vi que o Enem é uma prova muito cansativa, né? O Enem é uma prova cansativa, são 90 questões, mais uma redação em um dia e outro dia 90 questões. Então, o que é que eu fiz? Eu comparei o Enem como se fosse um livro de 100 páginas. Então, era como se em 2 dias eu tivesse que ler 200 páginas, ler e entender. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um objetivo de ler, né, chegar a uma leitura fluida de 100 páginas por dia. Então, normalmente, quando era sábado, domingo, normalmente domingo eu não estudava, né, ia para a igreja, relaxava de tarde, eu resolvia um gabarito, um simulado, resolvia algumas questões de simulado, né, tentava corrigir. Não ajudava, uma coisa que eu gostava era ler. Então, também eu coloquei esse objetivo na minha vida, nesse ano. Ler 100, ler 100 páginas. Então, quando eu lesse 100 páginas por dia, e lesse de forma tranquila, que eu entendi tudo, que eu conseguia ficar focado nessas 100 páginas, eu fiquei mais tranquilo, porque eu ia chegando no Enem e já estaria acostumado a ler muito, porque eu estava lendo 100 páginas, pessoal, 100 páginas por dia é muita coisa, vocês vão ver. Então, o que eu fiz foi exatamente isso, né, de ler 100 páginas, isso foi, obviamente, uma coisa aí crescente, né, eu acho que eu comecei com umas 10, 15, obviamente, né, não é só ler por ler, mais uma vez, né, é ler e entendendo tudo. E foi o que eu fiz, né? Lia e entendia tudo que eu estava lendo, né? E quando já foi perto do Enem, já quando eu estava lendo essas 100 páginas por dia, de forma tranquila. Obviamente que não lia todo dia, né? Porque eu não tinha tempo, mas como eu disse, principalmente no final de semana, sábado e domingo, eu estava lendo, né? Como eu disse para vocês aqui, livro de filosofia, eu li bastante filosofia nesse ano. Inclusive, né, tenho vários livros de filosofia lá no blog, né? PDF para vocês aí poderem acessar, ler e baixar. Então, basicamente foi esse, né, meu trajeto. Esse vídeo aqui provavelmente ficou bem longo, né? Mas já desculpem, né, por isso. Mas eu acho que talvez se eu tivesse assistido um vídeo como esse, né, de alguém falando que deu certo, talvez eu teria um pouco mais de vontade na época que eu assisti, né? Talvez esse meu vídeo, né, seja como os filmes que eu assisti. Eu assisti um filme lá de superação, falava, pode ser eu, né, aqui com o vestibular, em casa, estudando sozinho. E talvez esse vídeo aí vai ajudar algumas pessoas que talvez estejam já desanimadas, talvez achando que não tem como. Lembrando, né, que no total aí, né, eu gastei muito pouco. Por exemplo, eu gastei R$ 20 com o Descomplica em 6 meses. Quando foi no meio, eu acho que o Descomplica fez um simulado, pessoal, que eu fui muito bem nesse simulado. E com isso eu consegui, acho que 6 meses, ou foi um ano de Descomplica de graça. Porque eu tinha ido muito bem, né? Fui numa posição muito boa. Uma outra coisa também, né? Que como eu resolvia muitas questões lá no grupo do Descomplica, uma coisa que eu fiz foi as pessoas acabaram me passando alguns contatos dele, tipo e-mail e senha para eu acessar o grupo do Descomplica, não, para acessar o próprio Descomplica. Então, várias pessoas me passaram, né, seus logins e senhas. Por exemplo, eu tinha um plano básico, né? Então, quando eu ajudava muita gente, lembrando que eu estava em grupo do Facebook, mas eu resolvia muitas questões com o pessoal postava lá questões de matemática, física, de biologia. Se eu soubesse, eu parava um pouquinho e respondia, até porque eu estava ajudando alguém, estava estudando e revisando. Então eram coisas aí que provavelmente nunca mais ia esquecer, né? Quando você ensina, você nunca mais esquece aquele assunto. Então eu resolvia muitas questões e com isso eu fui fazendo algumas amizades, né? E as pessoas acabaram, por exemplo, compartilhando o login do Descomplica, né? Que às vezes era completo, com tudo, até me deixava enviar as redações lá no Descomplica. Então no final aí, talvez, né? Se você estivesse no cursinho, né? Aqui na minha cidade, os cursinhos mais baratos, né, são realmente baratos comparados a outros lugares, mas, por exemplo, o Sudeste, né, os cursinhos mais baratos aí são mais de R$ 400, provavelmente. Então você gastaria aí no ano uns R$ 4.000 e provavelmente dando em casa, né, por exemplo, como eu fiz, eu não devo ter gastado nem R$ 300. Então vocês veem a diferença que, no caso, né, nenhuma mensalidade de um cursinho foi o que eu gastei aqui. E talvez você possa até gastar um pouquinho mais, né, para se organizar mais, assinar um cursinho, mas você vê como é realmente bem mais barato. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, tentei passar aqui um pouco da minha trajetória. Desculpe aí por qualquer erro, né, se eu esqueci de alguma coisa, mas podem continuar me perguntando, né. Antes eu divulgar o meu perfil do Facebook, mas agora vocês vão lá no grupo do Facebook e perguntem lá que eu vou estar respondendo, ou aqui pelos comentários desse vídeo, beleza? Então não esquece de dar seu like, não esquece mais uma vez de inscrever-se no nosso canal e até a próxima aqui do canal Net Data, beleza? Então é isso, tchau, até a próxima, fui!